Olá, empreendedorismo e cultura está na pauta de hoje. Esse jovem aqui ao meu lado é o Luiz Otávio Ribeiro, é uberabense, tem 24 anos e em 2011, juntamente com alguns colegas, ele fundou o primeiro site no Brasil destinado a financiamento coletivo de vários projetos, que se chama Catarse. Vamos explicar o que é isso, Luiz Otávio? Como é que é esse financiamento desses projetos? O Catarse é um espaço na internet onde pessoas que queiram realizar ações, projetos, iniciativas em geral, criativas, né, que tenham começo, meio e fim bem claros, elas podem colocar essa ação na plataforma, em uma página onde elas explicam qual que é o objetivo delas, o que elas querem fazer com o dinheiro, definem uma meta de arrecadação, um prazo de arrecadação, contrapartidas aos apoios das pessoas. E nesse espaço, outras pessoas que queiram compartilhar aquele sonho, que acreditam que aquela ação merece ser realizada, podem apoiar financeiramente aquele projeto a partir de R$10, através de cartão de crédito ou boleto bancário. Esses projetos se chama de projeto coletivo. Por que o coletivo? São projetos que ele tem que ter algum benefício além do benefício próprio, né? Então a gente recebe muito projeto lá, por exemplo, eu quero comprar um iPhone, eu quero comprar uma câmera. A gente entende, isso pode fazer parte de um orçamento, mas isso é só um benefício próprio, né? O benefício de comprar um iPhone, comprar uma coisa, né? Uma vaquinha para fazer isso é um benefício próprio. Então o importante é gerar algo coletivo, algo que vai ser acessado pelas pessoas a partir da compra de equipamentos ou a partir da compra de, por exemplo, numa peça de teatro, das vestimentas, do figurino, né? do cenário. Então tem que ser algo que pode ser acessado por mais pessoas. Então, por exemplo, nessa coisa do iPhone, a gente normalmente pergunta, legal, você vai comprar um iPhone, mas o que você vai fazer com esse iPhone? Eu quero comprar o iPhone, mas eu quero tirar fotos de celular e vou publicar essas fotos em uma página minha na internet. Isso já passa a ser um projeto, porque ele passa, além de ter o iPhone para comprar esse benefício, né, o benefício próprio, ele também vai gerar um resultado coletivo, que vão ser essas fotos que vão ser possíveis de ser acessadas por outras pessoas. Então, bom, se eu entendi que ele tem um interesse, né, tem que ter um interesse coletivo e o benefício coletivo. Exatamente. Tem que ser algo que possa ser acessado. O resultado desse projeto não pode ser algo que vai ser acessado somente pelo realizador do projeto. Ele vai ter que ser, pelo menos, acessado pelos seus apoiadores, né? De alguma maneira, os apoiadores e as pessoas beneficiadas com aquilo essas pessoas têm que ser beneficiadas também. E as modalidades são variadas? Por exemplo, alguém do agronegócio, da engenharia, da comunicação? Vocês aceitam todas as áreas? A gente fala são projetos criativos, né? Então, de alguma maneira, tem que ter a expressão da pessoa ali naquela ação. São projetos das mais diversas áreas. Música, cinema, ciência e tecnologia, design de produtos, design de aplicativos na internet, teatro, dança, negócios sociais, intervenções na cidade, reforma de espaços públicos. A mais variada gama de projetos pode entrar. Eu sempre brinco que, de alguma maneira, a gente consegue transformar o projeto, mesmo que seja algo completamente grande, a gente consegue transformar em uma primeira ação que pode ser viabilizada através do Catarse, para qualquer coisa. Nessa criação, claro que é ampla o processo criativo, né? Mas vocês avaliam também o ineditismo do projeto? Não necessariamente. A ideia é que sejam projetos autorais, né, de pessoas que estão desenvolvendo algo. Normalmente é que ela tem uma autoralidade em cima daquilo, então existe um respeito a direitos autorais em alguns casos, mas não necessariamente precisa ser completamente inédito. Assim, a gente também tem projetos que são, inclusive, possíveis de serem replicados, né? A gente até valoriza projetos onde não há uma propriedade em cima do resultado do projeto, mas que sim, ele é tão livre, tão aberto, que outras pessoas podem replicar em suas cidades ou em outros lugares. Luiz Otávio, você é administrador de empresa, e como que vocês fazem a captação de recursos aí para a pessoa viabilizar esse projeto? O Catarse é esse espaço, né? Então, o nosso papel é de servir como uma estrutura onde as pessoas possam visitar e encontrar projetos criativos ali que elas queiram apoiar.
Então, nossa principal função aí é garantir a segurança das transações financeiras e ter também uma página ali onde seja fácil explicar o porquê que aquele projeto está sendo executado e por que as pessoas devem apoiar. A captação em si, grande parte dela depende do próprio realizador do projeto. Por que eu falo isso? Porque é fundamental trazer as pessoas mais próximas àquele projeto, as pessoas mais próximas ao realizador antes. Se você chega num projeto lá no Catarse, ele está com R$0 arrecadados e você não conhece o realizador e nem conhece aquele projeto, é muito difícil você ser a primeira pessoa a apoiar. Sim. Então é fundamental trazer os amigos, os familiares, a mãe, o pai, os primos, para que apoiem de imediato. Porque essas pessoas, os amigos dos amigos, né? E aí, a partir daí, essas pessoas geram confiança para que outras pessoas que não conhecem nem o seu projeto, nem a sua causa, e nem você, né, possam se sentir seguras a apoiar o seu projeto num segundo momento. Mas o grande esforço de comunicação e de mobilização é do próprio realizador. O Catarse, ele potencializa e ele faz com que não existam barreiras geográficas e o seu projeto possa circular para várias pessoas ao redor do Brasil. Mas sem essa primeira rede, esse primeiro círculo de apoiadores, é praticamente impossível um projeto dar certo. Isso gera uma credibilidade, né? Exatamente, isso dá confiança, né? É aquele caso do vereador que nem a mãe dele votou nele, né? Então, é a mesma coisa. No seu projeto, você tem que trazer as pessoas que mais confiam em você, que te conhecem, porque ela vai apoiar e vai dar credibilidade para o seu projeto chegar a outras pessoas e convencer outras pessoas a apoiarem. Então vamos fazer um passeio aqui da fundação do Catarse, né? Você tinha 20 anos, foi em 2011 que começou a funcionar, né? Com mais 4 amigos, colegas de faculdade? Isso. Não, na verdade foi eu e mais um amigo de faculdade. Que começou? Que começamos, e aí a gente começou, isso é o meu lado da história, né? São 3 lados da história. Ó, vamos contar os 3. É que eu e um amigo meu, a gente estava na faculdade e começamos a procurar coisas interessantes que estavam acontecendo fora do Brasil e que aqui no Brasil não existiam. Então a gente descobriu isso lá fora, o financiamento coletivo, que na época era só o termo em inglês, crowdfunding, que é financiamento pela multidão. E começamos a pesquisar sobre isso e ver que isso estava acontecendo lá fora, que diversos projetos, ações estavam acontecendo e sendo viabilizadas. E a gente percebeu que aqui no Brasil poderia existir uma demanda reprimida para isso devido à burocracia, né, e à extrema concentração dos meios aí de financiamento à cultura, de financiamento a projetos criativos, à inovação no Brasil. Então a gente percebeu isso. A gente começou a falar com pessoas sobre o tema. E ao falar com pessoas, a gente foi se apresentando e se conhecendo outras pessoas. Por isso a gente conheceu um programador, um desenvolvedor de software em Porto Alegre, que estava com a mesma ideia e estava lançando uma plataforma igual que a gente queria lançar. Então a gente se associou a ele. Falou, por que a gente vai fazer 2 separadas? Vamos fazer junto. E também, a partir daí, começando a falar sobre isso na internet, em grupos de discussões, em blogs, a gente conheceu o Rodrigo e o Thiago, que são irmãos no Rio de Janeiro e trabalhavam um é fotógrafo, outro é designer, e eles trabalhavam no Rio de Janeiro e estavam lançando uma plataforma também, igual. Então a gente falou assim, de novo, por que fazer separado? Vamos se juntar e vamos fazer uma coisa só. E foi assim que em 2011 surgiu o Catarse, dessa união de diversas pessoas com vontade de fazer o financiamento coletivo acontecer no Brasil em 3 cidades diferentes naquela época, né? Eu estava em São Paulo, o Rodrigo e o Thiago no Rio e o Daniel, que era o programador, em Porto Alegre. Você estudou em São Paulo, né? Você morou lá vários anos, né? Foram 7 anos, Agora você está retornando para Uberaba? Estou retornando a morar aqui, sim. Mas como esse trabalho é feito dessa maneira por site, vocês se comunicam todos os dias e vocês trabalham sem problema algum, assim, morando em cidades bem diferentes? Na verdade, são pessoas que estão completamente espalhadas pelo mundo, assim. Tem gente no Canadá, o desenvolvedor hoje de software do Canadá, tem gente em BH, tem gente em Brasília, tem gente em Porto Alegre, tem gente em São Paulo, Rio de Janeiro e tem um designer na Austrália. Então a gente se acostumou a trabalhar de forma remota, de usar a internet para se organizar e de trabalhar de maneira
assíncrona, né? Porque até a questão dos horários aí, fuso horário, ela começa a atrapalhar. Mas a gente desenvolveu todo um serviço para trabalhar assim, de forma remota. E nas cidades onde tem pessoas, também de desenvolver projetos, de conversar com pessoas na cidade também, né? Não deixar esse lado humano também, de contato, de desenvolvimento, de levar o financiamento coletivo às pessoas onde tem na cidade mesmo, onde as pessoas estão morando, né? Então, entre a gente consegue trabalhar muito bem assim na internet. Mas, Luiz Otávio, dessa maneira remota, vocês se conhecem pessoalmente? Conhece, não, todo mundo se conhece pessoalmente, pelo menos, assim, tem gente que não se conhece pessoalmente ainda. Mas... Vocês não se encontram? Não, normalmente sim, a cada 3 meses, a cada 6 meses, a gente tenta reunir todo mundo. Só que é difícil, né? Porque ainda mais tem gente morando fora do Brasil, trabalhando, então é difícil trazer todo mundo no mesmo espaço. Mas as pessoas sempre circulam, cada um vai visitar um ao outro, acabam tendo uma relação de amizade também. Você vai indo para outras cidades e ficar na casa do... Vai fazendo uma rede. Vai ficando, exato. A lógica de trabalho em rede é exatamente o que a gente trabalha. E você tem números assim, quantos projetos já foram aprovados, o que você já alcançou de resultado? Ao longo desses 4 anos e meio, né, que a gente já vem trabalhando, foram mais de 1.800 projetos viabilizados dessa maneira. Então, nas mais diversas categorias que eu falei, né? Então, dentro de música você tem gravação de CD, gravação de clipe, gravação de DVD, show, cinema, você tem curta-metragem, longa-metragem, ciência e tecnologia, você tem aplicativo, você tem gente que já está estudando fenômenos espaciais, tem N tipos de projetos, né? Intervenções na rua, intervenções na cidade. Foram mais de 1.800. Mais de 200 mil pessoas já apoiaram pelo menos um projeto no Catarse. Isso de mais de 3 mil cidades no Brasil. Aqui no Uberaba já teve gente que já apoiou, já teve projeto também viabilizado. Então, mais de 200 mil pessoas, né, já apoiaram o projeto. Agora, desses aí, você falou mais de 1.800, desculpa te interromper, que foram aprovados, que foram liberados, é isso? Foram apoiados, né? A palavra que vocês usam, não, né? É que é assim, né? No Catarse, você define uma meta e define um prazo. Se dentro dessa meta, dentro desse prazo, na verdade, você não atinge a meta estabelecida... Para cada projeto? Para cada projeto. Sim. A gente devolve o dinheiro para as pessoas. Tá, dos que apoiaram. Exato. Então, a gente só repassa, a gente considera esses 1.800... São só projetos que atingiram ou ultrapassaram a meta de arrecadação. Mas o que entrou lá, o que deu entrada no site do mais de Catarse... 3 mil que já entraram. A nossa taxa de aprovação é de 53% dos projetos que entram no Catarse, eles atingem ou ultrapassam a meta, que isso dá os 1.800, né? Então, e foram mais já de 3 mil que já entraram na plataforma, só que alguns deles não atingem a meta e a gente devolve o dinheiro para todos os apoiadores integralmente. Antes de... Esse aí é um requisito, né, para ele permanecer, atingir a meta. Mas para ele permanecer na plataforma, vocês têm algum requisito? Fala assim, não, esse aqui não cabe, esse aqui não dá para contemplar, isso não tem a ver, além do principal que você já falou, que é a questão da criatividade. Então, aí a gente recebe vários projetos, né? Então tem isso, a questão da criatividade, do benefício coletivo, de também ser um projeto com começo, meio e fim bem claro. Então, ações que são ações contínuas, né? Isso não entra no Catarse, tem que ser uma coisa que, na hora que você consegue pegar o dinheiro, executar e mostrar o que se foi feito a partir daquilo, né? Então, eu quero lançar a minha carreira como cantor. Isso não é o que entra no Catarse, mas eu quero lançar o meu primeiro CD, já entra no Catarse. Então, existe um atendimento, né, às pessoas que escrevem os seus projetos, para ajudá-las a entrar nessas diretrizes, né, de criação. Então, o site orienta isso também? Orienta, exatamente. A gente recebe esses projetos. A maneira de construção do projeto. A maneira de construção do projeto e trabalha junto com as pessoas para poder construir o projeto para dar mais chance do projeto ele se encaixar nessas diretrizes e ter mais chances de atingir a meta, que é o interesse de todo mundo, né? Luiz Otávio, e as pessoas lá, tem um parâmetro também para as pessoas contribuírem? Ou não? É livre? Você pode contribuir com 10, com 2 mil, com 10 mil? A partir de 10 reais você pode contribuir com um projeto no Catarse.
E o parâmetro que é utilizado é que cada projeto ele define contrapartidas aos apoios. Então vamos ao exemplo da banda, né, que quer gravar o seu CD. Ela define lá, eu preciso de R$5.000 em 30 dias para poder gravar o meu CD. E aí ela estabelece recompensas, que a gente chama. Então quem apoiar com R$10 vai receber o link para download do CD. Quem contribuir com R$30 recebe o CD físico em casa. Quem contribuir com 70 recebe o CD e ainda ganha um ingresso para ir no show de lançamento. Quem contribuir com 500, além de receber o CD, o ingresso para o show de lançamento, vai poder jantar com a banda. E aí você pode criar recompensas a todo, só não pode ser algo financeiro, né? Eu não posso oferecer, quem contribuir com 1.000 vai ter 10% dos lucros, isso não pode. Isso entra dentro de legislações que no Brasil não é permitido. Mas, então, o que ajuda a definir com quanto o apoiador vai, de fato, apoiar é as contrapartidas, né, as recompensas. Porque aí você começa a pensar, pô, legal, eu ia apoiar só com 10, mas com 30 eu tenho CD. Isso, né? Então, isso faz com que ajudam as pessoas a decidir com quanto elas vão apoiar o projeto. Veja bem, como é que pode ser feito esse apoio? Como é que a pessoa deposita esse dinheiro? Isso é feito através de cartão de crédito ou boleto bancário. Você entra no site, no Catarse, normalmente você vai entrar diretamente numa página de projeto, que é alguém que está te recomendando, né? Algum projeto de alguma pessoa da sua rede, ou de algum amigo que tem com algum projeto lá, ele vai te recomendar um projeto. Você vai entrar, clicar lá em apoiar este projeto, selecionar a sua recompensa, ou se você não quiser recompensa, e efetuar um pagamento através de cartão de crédito e boleto bancário, que também é completamente seguro e a gente garante a devolução desse dinheiro caso o projeto não atinja a meta estabelecida. E entra também muito projeto de literatura, Luiz Otávio? Sobre Literatura, publicação de livros? Muito, é uma das categorias que mais cresceu no Catarse, literatura e quadrinhos. Gibi nacional também é muito grande. Essas duas categorias juntas, hoje elas representam quase 40% dos projetos que estão no ar agora no Catarse. É bastante coisa, literatura tem muito também. Você falou aí do ganho da recompensa e o que o Catarse ganha com isso? O Catarse, a gente acredita numa relação de ganha-ganha entre todas as partes, né? Então a gente só cobra uma taxa, a taxa de 13%, caso o projeto atinja a meta ou ultrapasse. Então é uma taxa de serviço, né? Que inclui também o custo de emissão de boleto bancário e o custo das operadoras de cartão de crédito também, que estão embutidos nisso, né? E a gente só cobra se o projeto atingir a meta. Se ele não atinge a meta, o Catarse não recebe nada, o realizador não paga nada e o apoiador não tem suas recompensas. Se ele atinge a meta, o Catarse desconta os 13% do valor arrecadado, o realizador tem o dinheiro para executar a sua campanha e depois os apoiadores vão ter direito às suas recompensas e ao resultado final do projeto. Então gera uma relação de ganha-ganha para todo mundo. Mas mesmo quando ele não atinge a meta, quando é devolvido, quer dizer, vocês tiveram um trabalho ali na prestação de serviço. Primeiro analisar, aceitar, divulgar e depois vocês fazerem essa devolução também. Não ganham nada com isso? Não, isso aí é despesa da nossa operação mesmo. É despesa da operação. Então, mesmo se não bate a meta, ninguém tem custo nenhum. A gente faz a devolução integral do dinheiro e o realizador não paga nada pela campanha que ele realizou no Catarse. Ô Luiz Otávio, aqui em Uberaba tem um projeto, né? Eu não sei, talvez mais, mas eu conheço um que é da catadora de materiais recicláveis aqui do Calçadão, que vocês estavam reformando o carrinho dela. Como é que é esse projeto aqui? Esse projeto, eu até vim com a camiseta do projeto, faz parte de um movimento chamado Pimp My Carroça. O Pimp My Carroça foi criado por um grafiteiro em São Paulo chamado Mundano. O Mundano, desde 2006, ele começou a fazer grafite nas ruas de São Paulo e, convivendo nas ruas de São Paulo, ele começou a ver toda uma gama de trabalhadores, né, de agentes ambientais,
que recolhem e fazem um trabalho extremamente importante na cidade, só que tem um reconhecimento muito pequeno pela população e pelos governantes, e muito mais até, nem estou falando só de governantes, da sociedade mesmo, da gente entender o quão é importante o trabalho de reciclagem que é feito por esses agentes, por essas pessoas, né? E aí, para isso, para começar a dar mais visibilidade a essas pessoas que ele percebeu que eram invisíveis, ele começou a pintar a carroça dessas pessoas com uma mensagem. Normalmente são mensagens de crítica social e que valorizam o trabalho dos catadores de materiais recicláveis. Uma delas é, por exemplo, um catador faz mais que o ministro do Meio Ambiente. É frase dele. São frases que ele coloca nas carroças, né? O meu trabalho é limpo, meu carro não polui. Então, ele começou a trabalhar e dar visibilidade para esses catadores. Em 2012, ele fez através do Catarse, ele fez um mega evento para poder fazer 40 carroças de uma vez lá em São Paulo. Foi um evento realizado no centro de São Paulo, onde ele levantou R$64 mil através do Catarse, para poder, com mais de 800 apoiadores, para poder, em um dia, pimpar, né, o que ele fala, que é reformar e pintar a carroça de mais de 40 catadores da cidade de São Paulo. Em 2000 E ele fez isso lá nesse evento, as 40? Foram 40 carroças. Entrava carroça de um lado e catador de outro. E o catador ia ter também um dia onde ele ia passar por check-up médico, ele ia cortar o cabelo, era uma forma de assistência social também, né? Ele ia ter um dia ali com vários serviços sociais para ele, ia ter questão de documentos, o problema clássico também de catador é a questão das vistas, de não enxergar, então ia ter uma consulta com um oftalmologista. Ele fez várias coisas e do outro lado a carroça também entrava, ele ia passar por funilaria, borracharia, ia passar na mão depois, quando tivesse completamente reformado, ele ia passar na mão de um grafiteiro que ia deixar a sua arte e uma frase do catador. Quando os dois se encontravam, então? Se encontrava, o catador via a carroça dele reformada, tinha um dia de ganho de autoestima, né, de visibilidade. Então você vê os depoimentos, é coisa que assim, todo mundo fala, nunca fizeram isso pela gente e tal, então é uma ação. E é isso, é uma ação que mistura crítica social, crítica política, com arte, com o trabalho importante de ativismo dos reciclados, né, da questão do lixo, que é uma questão completamente delicada e que a gente trata muito mal no Brasil hoje. Então ele trabalha essa lógica e aí em 2014 ele lançou a possibilidade de qualquer um se responsabilizar por um catador na sua cidade, no seu bairro, na sua rua. E aí aqui em Uberaba eu falei, eu quero fazer um primeiro projeto, eu nunca tinha feito um projeto de financiamento coletivo no Catarse, apesar de trabalhar com isso, eu nunca tinha feito um projeto meu, né? E aí junto com um grafiteiro... Porque vocês podem entrar com os projetos também, né? Todo mundo pode. Aí, inclusive, a gente tem pessoas que trabalham no Catarse que já fizeram projetos e tudo mais. Então, junto aqui com um grafiteiro aqui da cidade, o Cleiton, a gente adotou, conversando com os catadores, a gente encontrou a dona Marilda, que trabalha aqui no Calçadão, ela é bem conhecida, todo mundo aqui... Arthur Machado, da Arthur Machado, Calçadão... no centro aqui em geral, e ela topou fazer parte da campanha, então a gente está levantando, a gente já conseguiu bater a primeira meta, ela tem 2 carroças que poderiam ser reformadas, né, e pintadas. A gente está fazendo em 2 metas, né? A primeira meta foi para reformar uma carroça, agora a gente está na busca da segunda meta, que é mais R$900, para poder reformar a outra carroça dela e pintar e fazer uma primeira carroça aqui em Uberaba, levando a mensagem e dando visibilidade tanto para o grafite quanto para os catadores de material reciclado na cidade. São 2 metas porque são 2 produtos, São né? 2 carroças, exatamente. Tá bom. E uma já ficou pronta, já está circulando, as pessoas já estão vendo? Não, como é que é? Não. Ainda está em captação dos recursos ainda, né? A gente está nessa fase ainda. Acredito que em setembro a gente já vai estar trabalhando na reforma e na pintura. E como que ela está reagindo a isso? Ela ficou muito feliz, foi muito engraçado. Assim, ela já tinha visto na TV porque o Mundano, esse projeto ele já circulou em muitos lugares mesmo, jornal, já saiu muita coisa. E ela já tinha visto na TV, então para ela, e ela de fato estava precisando, porque é uma carroça que ela estava
completamente abandonada, ela está num estacionamento aqui na rua aqui, numa das lojas, no estacionamento, abandonado, porque ela não tinha condição de reformar essa carroça, então ela estava trabalhando só com uma. Então aí para ela fez total sentido, ela gostou da ideia e acredita também que vai melhorar muito, porque final de ano tem muito mais movimento, então ela realmente precisaria de uma outra carroça para poder aumentar a renda dela e ela conseguir catar mais materiais ali. Luiz Otávio, o que o Catarse movimenta em termos financeiros com todos esses projetos aí? Dá para ver um volume? Então, ao longo desses 4 anos e meio foram mais de 32 milhões de reais arrecadados por esses projetos, né? E aí a nossa receita é somente a porcentagem em cima desse valor, né? Então, e hoje o Catarse, mais do que financeiro, é também uma organização, né? Que é uma organização sem fins lucrativos, onde todo mundo tem ali o seu salário, são mais de 20 pessoas trabalhando nessa organização hoje, e todo o dinheiro que sobra é um dinheiro que é reinvestido na própria operação para poder viabilizar mais projetos e ampliando e fazer mais projetos acontecerem no Brasil, né? Eu acho que esse é o nosso grande mote, que é tirar projeto do papel. Foi um projeto, né, uma ideia assim, bastante ousada, né? Atrevida mesmo, inovadora, né? Porque você ali com 20 anos, saiu de Uberaba, foi para São Paulo, são todos da mesma faixa etária? Não, tem gente até mais velha um pouco, de 33 mas assim, o máximo é isso, o mais velho é 33, né? São jovens. Eu diria que foi bastante ousado mesmo, porque não existia nada parecido no Brasil, né? Então a gente está aí numa questão de construção de cultura, a cultura de doação e da sociedade civil se empoderando para poder realizar o que ela acredita que deve ser feito. Ainda no Brasil é bem pequeno, comparado com outros países, né? A gente ainda está em uma cultura de responsabilizar muito mais o governo, de achar que tem que vir isso de um outro ente, né? Uma coisa meio transcendental. E a gente está aí trabalhando numa cultura que você é o responsável pela cidade, pelo seu bairro, pela sua rua, pelas atividades culturais que você quer ver acontecer na cidade, pelo que você acredita que deve se tornar realidade, né? E não ficar jogando isso para outras pessoas. Então, o que a gente acredita e a nossa grande mudança aí é trabalhar a mudança de cultura mesmo, para a sociedade civil se empoderar e realizar as ações que a sociedade civil quer que aconteça. E dando exemplo aí de cidadania, de responsabilidade social, né? Eu acho que é um pouco isso mesmo. Luiz Otávio, agora você me fala, porque Catarse, como que vocês definiram esse nome quando vocês estavam pensando aí, né? Como vocês iam batizar essa empresa, porque é uma empresa, é o seu negócio, né? E ele tem vários conceitos, Catarse tem vários conceitos, dentro da literatura, dentro da arte, da psicologia, do psicodrama, da psicanálise, então traz um conceito diferente. Um dos conceitos é purgação ou purificação. Isso. Dentro da psicanálise também se pode imaginar que é aquele desbloqueio, né? Falando assim, de uma maneira simples e rápida, desbloqueio das emoções, uma liberação das emoções, para a pessoa se tornar mais livre e mais criativa. Exato. Vocês pensaram em tudo isso? Foi exatamente isso. Foi? É exatamente baseado nesses conceitos e na questão da resolução de um drama, né? A gente acredita que cada projeto é uma questão muito forte de cada pessoa, de cada grupo, né, de pessoas, e que esses projetos eles estavam presos, eles estavam ali dentro das pessoas presos. E quando o projeto ele consegue atingir a meta, ele consegue ser executado, é como se fosse esse desbloqueio mesmo, essa resolução de um drama que estava ali na vida dessas pessoas e que é libertador, e que purifica, e que renova a alma dessas pessoas e entrega algo para a sociedade de uma maneira catártica mesmo. É muito interessante vocês analisarem sobre esse ponto de vista, porque você colocou o humano aí, né? A subjetividade humana, porque tudo que a gente realiza mesmo, esses projetos, esses sonhos, a gente coloca muito da gente, né? Exato. Não é só tecnicamente falando. Não, exato. Acho que é exatamente isso. Acaba misturando um pouco, né, a sua vida com o objetivo do projeto, com a resolução daquilo que é algo que você valoriza muito, né? E que provavelmente estava engavetado, estava guardado, e quando você coloca ali
na plataforma e as pessoas se juntam coletivamente para compartilhar aquele sonho, ele é muito mais fácil de acontecer e normalmente ele acontece. Luiz Otávio, bom, só de saber que você vinha aqui no programa Movimento, aqui no canal Câmara, 3 pessoas já fizeram contato comigo, né, antes da entrevista, uma da área do direito, outro do meio ambiente e outro da área de comunicação. Como você está aqui em Uberaba agora para ficar por um tempo maior, a sua pretensão é divulgar cada vez mais para as pessoas estarem mais em contato, até um contato direto com você, né? Exato, eu estou à disposição mesmo para a gente conversar sobre ações, ideias, projetos aqui para acontecer aqui em Uberaba, né, de pessoas daqui. E não só também, mas da região, né? A gente acredita ainda que está muito concentrado em São Paulo e no Rio de Janeiro, no centro dessas grandes cidades. Então, nosso objetivo é expandir para o interior, para as periferias e mostrar que isso é uma ferramenta que pode, de fato, transformar a vida de muita gente, como já vem transformando de diversos exemplos que a gente tem aí ao longo desses 4 anos. Bom, nós encerramos aqui. Obrigado. E eu te agradeço demais por você ter vindo, né? Você já sabe que eu estava aguardando a sua vinda aqui há muito tempo para a gente fazer essa entrevista, Tá né? bom, obrigado, muito obrigado e até a próxima. E vai ter próximo, tá? Com certeza. Vamos falar mais dos projetos depois aqui, quando você estiver, desses projetos que vão evoluindo aqui em Uberaba. E a gente pode trazer, inclusive, algumas pessoas que foram contempladas pelo Catarse. Com certeza, vamos fazer isso sim. Bom, eu conversei, né, com o empresário, aqui tão jovem, empreendedor, administrador de empresa, Luiz Otávio Ribeiro, que tem o site Catarse. Então, muito obrigada por sua companhia e até breve. E o site do Catarse, você pode falar e deixar aqui registrado. Catarse, né? catarse.me. Então, até breve.